Por mais que os europeus pensassem que seu inimigo mortal era a Rússia, agora estão descobrindo que estão perdendo para os Estados Unidos. Estão perdendo para seu aliado. E sim, no momento, ainda podem fingir que tudo isso é por causa de Donald Trump. E que tudo isso é apenas porque um homem mau, um homem laranja mau, assumiu Washington. Mas a verdade é que Biden já fez o mesmo. E mesmo antes dele, Obama começou a empurrar os europeus para uma guerra na Ucrânia. Sobre a Ucrânia, que eles não queriam. Angela Merkel não queria isso. Hollande não queria isso. Eles queriam parar a sessão. Eles queriam impedir a campanha de Bush, a administração de George Bush Jr., em 2008, de prometer a adesão da Ucrânia à OTAN. Eles não queriam isso. Mas então desistiram e George Bush Jr. prometeu a adesão da Ucrânia à OTAN. E bem, as coisas se desenrolaram até onde estão agora. Portanto, isso não é apenas um fenômeno de Donald Trump. É apenas uma sucessão de administrações que pressionaram os europeus e eles deixaram isso acontecer. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies. Outro dia, eu estava no programa de Ezequiel Bistoletti, Demolindo Mitos de La Política. Ele dirige esse canal em espanhol e publicou nossa conversa lá, tá bem aqui. Neste canal, estou agora publicando essa conversa onde ele me entrevista sobre Trump e a nova administração, a guerra na Ucrânia, publicando isso em inglês ou no seu idioma se você estiver assistindo em um dos nossos outros canais. É principalmente uma análise de como eu acho que atualmente toda a administração Trump está tentando comandar o espetáculo e o que isso significa para a política mundial. Aproveitem. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos de volta ao Demolindo Mitos Políticos. Hoje temos a honra e o prazer de conversar com nosso amigo Dr. Pascal Lotas, que é professor no Japão em sua área, Estudos de Neutralidade, e também apresenta o canal do YouTube muito interessante, Estudos de Neutralidade. Caro Pascal, como você está por aí? Olá, Ezequiel. Estou muito bem. A vida é boa aqui, mas atualmente está um pouco frio no Japão. Ok, está frio aqui na Alemanha também. O lugar que não está frio agora é a Arábia Saudita. E é lá que, na verdade, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, se encontraram recentemente para começar a discutir o que parece ser o primeiro passo em direção ao acordo de paz final na Ucrânia. No entanto, a Ucrânia foi excluída das negociações, pelo menos nesta fase, assim como a Europa, o que os levou a criticar muito essa reunião. Eles estão realmente surpresos e muito irritados com isso. Como você interpreta esse primeiro passo em direção ao que parece ser a paz negociada no final do processo? Bem, para mim, isso é antes de tudo uma ótima notícia, porque finalmente ter negociações reais e uma verdadeira cúpula de paz é algo maravilhoso. Quero dizer, alguns de nós podem lembrar que tivemos essa falsa ou enganosa cúpula de paz no verão de 2024, no meu país, a Suíça, da qual ainda me sinto envergonhado. Porque, obviamente, não se tratava de alcançar a paz. Obviamente, tratava-se de criar influência para colocar ainda mais pressão sobre a Rússia, o que simplesmente não é a mesma coisa. Mas agora temos realmente uma administração dos Estados Unidos e uma administração russa que querem encontrar uma solução. Não sabemos como será a solução. Não sabemos quais serão os termos do acordo. Mas sabemos que ambos estão trabalhando em direção a esse objetivo, o que é muito diferente do verão de 2024, porque naquela época eles estavam apenas trabalhando para fazer a Rússia capitular, certo? Enquanto agora estamos em uma posição onde a ideia é encontrar um fim de uma forma ou de outra, como de uma maneira que os tiros possam parar. Esta é uma grande diferença em relação a antes. Em segundo lugar, os Estados Unidos escolherem entrar em contato diretamente com a Rússia, passando por cima da Ucrânia e da Europa,
é algo muito sensato a se fazer, porque é muito, muito mais rápido e muito mais fácil negociar bilateralmente do que fazê-lo em um fórum multilateral de blá blá blá. Então, essa é a maneira mais direta de chegar ao ponto em que você entende quais podem ser os parâmetros. E então, os Estados Unidos, em algum momento, precisarão incluir, pelo menos a Ucrânia, de uma forma ou de outra. Porque eles também precisam que as forças armadas ucranianas parem de fazer o que estão fazendo atualmente. Quero dizer, quando as forças armadas russas pararem de atirar, você também precisa que os ucranianos parem de atirar. Caso contrário, não vai funcionar. Para chegar a isso, os Estados Unidos têm uma gama bastante ampla de opções, que vão desde incentivos até punições, para ameaçar os ucranianos ou simplesmente prometer a eles que muitas coisas boas resultarão disso. De preferência serão as cenouras, mas se necessário, definitivamente serão os bastões. E então a única questão é: quem são os potenciais sabotadores? Os sabotadores nesta área poderiam ser os europeus, porque se o Reino Unido e Bruxelas decidirem que querem trabalhar contra qualquer tipo de acordo de paz que possa surgir disso entre os Estados Unidos e Moscou, então a maneira óbvia de fazer isso é continuando a apoiar os ucranianos com seus meios militares. E embora os europeus, a esta altura, obviamente a olho nu, não possuam os meios para vencer esta guerra, eles podem possuir meios suficientes para estragar a paz. Então a questão para os Estados Unidos e para a Rússia será como trazer os europeus e os ucranianos a bordo, talvez não para deixá-los felizes o suficiente para dizer sim, mas para mantê-los abaixo do limiar de tentar estragar o processo de paz. Isso é algo natural de acontecer, porque, em qualquer tipo de processo de paz, muitas vezes há atores individuais, atores deixados de fora, que se a situação apertar, agirão como sabotadores, mesmo que seja por nenhuma outra razão, além de não serem completamente marginalizados. Os europeus estão atualmente sendo marginalizados como nunca foram antes. Hoje tive uma conversa com Arnaud Bertrand, e ele apontou muito corretamente que nunca nos últimos 1000 anos a configuração de segurança do continente europeu foi decidida completamente e totalmente fora dele e por potências externas. Desta vez, nenhuma das potências europeias, literalmente nenhuma, está na mesa de negociações na Arábia Saudita. E eu entendo que os europeus estão muito irritados com isso, que os britânicos, os alemães e os franceses estão furiosos. Mas se você se faz de poodle, então não deve se surpreender se os outros o tratarem como um poodle. E foi isso que os europeus fizeram nos últimos pelo menos 25 anos. E quanto mais nos aproximamos dos tempos atuais, mais poodle eles se tornaram. Eles se tornaram tão subservientes que o chanceler alemão apenas ficou ao lado do presidente americano quando Joe Biden anunciou, antes da guerra começar, que se Vladimir Putin atacasse, então o Nord Stream estaria acabado. Ele simplesmente ficou lá e aceitou, enquanto o presidente americano ameaçava sabotar, destruir um projeto de infraestrutura conjunto entre Alemanha e Rússia. E bem, o mundo inteiro assistiu. O mundo inteiro olhou para isso. E adivinhe quem olhou e assistiu? Foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, antes de tudo, aprenderam uma lição muito importante, que é que agora os europeus estão tão subordinados, tão obedientes, que você pode explodir sua infraestrutura e eles não dirão nada. E eles fizeram. E eles não disseram nada. Os europeus ainda estão encobrindo para os americanos, para as forças que explodiram isso. Eles ainda estão encobrindo isso. E sabemos disso porque a investigação sueca terminou. A investigação dinamarquesa terminou. Você não pode me dizer, você não pode me vender a ideia de que ninguém na Europa sabe o que aconteceu. Agora está claro que por mais que os europeus pensassem que seu inimigo mortal era a Rússia, eles estão descobrindo que estão perdendo para os Estados Unidos. Eles estão perdendo para seu aliado. E sim,
No momento, eles ainda podem fingir que tudo isso é por causa de Donald Trump, e que tudo isso é apenas porque um homem mau, um homem laranja mau, assumiu Washington. Mas a verdade é que Biden já fez o mesmo. Mesmo antes dele, Obama começou a empurrar os europeus para uma guerra na Ucrânia, sobre a Ucrânia que eles não queriam. Angela Merkel não queria. Hollande não queria. Angela Merkel didn't want it. Hollande didn't want it. They wanted to stop the accession. They wanted to stop the... Eles queriam impedir que o governo de George Bush Jr. em 2008 prometesse a adesão da Ucrânia à OTAN. Eles não queriam isso, mas depois desistiram, e George Bush Jr. prometeu a adesão da Ucrânia à OTAN. E bem, as coisas se desenrolaram até chegarem onde estão agora. Então isso não é apenas o fenômeno Donald Trump. É uma sucessão de administrações que pressionaram os europeus, e eles deixaram isso acontecer. E agora, você está no ponto final de toda essa farsa, onde a situação está se tornando tão evidente que até os europeus não podem mais ignorá-la. Mas agora é 20 anos tarde demais para fazer algo construtivo a respeito. E agora será necessário muito trabalho de reparo, em vez de trabalho de manutenção, para voltar a uma situação em que a Europa possa novamente, basicamente, defender seus próprios interesses. Sim, eu concordo completamente com você. E acredito que os europeus não apenas se tornaram um poodle, mas um poodle enganoso, no sentido de que provavelmente nem merecem estar na mesa de negociações. Porque da última vez que estiveram lá, eles realmente fizeram esses acordos falsos em Minsk, que, como você lembra, Hollande e Merkel admitiram que eram apenas para ganhar tempo e enviar mais armas para a Ucrânia, quando a Europa era, na verdade, a garantidora desses acordos. Então, não só eles provavelmente não podem participar contra a vontade dos estados de Line, mas eles realmente merecem estar lá, depois de perder a confiança ao fazer isso? Bem, essa é outra questão com certeza. Mas, Pascal, houve alguns detalhes sobre o que os dados esperam em relação aos próximos passos, no sentido de que Pete Hegseth explicou na reunião de Ramstein, quando disse que, em primeiro lugar, os Estados recuariam financeiramente e militarmente e deixariam todo esse fardo nas costas da Europa. E então eles disseram, bem, apreciaríamos se houvesse tropas europeias, como unidades de manutenção da paz lá, mas sem os Estados Unidos e fora do artigo 5. Quão provável você vê uma situação como essa acontecendo? Porque este pode ser o plano dos Estados Unidos, mas Putin pode pensar de forma diferente também. Então, o que você acha deste projeto proposto para alcançar a paz sob esses termos? Bem, temos mais ideias nessa direção. Uma das pessoas que também falou sobre isso foi o embaixador russo nas Nações Unidas. Ele destacou que, se qualquer tipo de força de paz estivesse envolvida na resolução do conflito, isso só poderia acontecer sob o único marco legal existente no direito internacional, que é o marco das Nações Unidas. Isso significa que teria que ser sancionado pelo Conselho de Segurança, com o mandato sendo de prazo limitado, 1 ano, no máximo alguns anos, e então teria que ser reautorizado pelo Conselho de Segurança. E isso também significa que teria que ser uma força de paz muito diversificada. Teria que ser os capacetes azuis da ONU, certo? E eles seriam compostos por mais do que apenas europeus. Outros Estados-membros da ONU seriam convidados a participar. Pense em estados com muita experiência de paz, como a Índia, certo? Talvez a Indonésia, não sabemos, mas seria uma coalizão verdadeiramente internacional, e não apenas botas europeias no terreno, o que, do ponto de vista russo, obviamente, seria uma missão adversária de presença no terreno, para a qual acho que os russos não teriam razão para acreditar que agiriam no seu melhor interesse. Então, isso é uma coisa. A outra questão é que o que esses comentários indicam é que mesmo que por algum motivo a ONU não estivesse envolvida, e mesmo que a Rússia concordasse em ter um acordo puramente europeu, um contingente da Europa Ocidental no terreno,
Os americanos já estão bem cientes de que não querem ser usados como um gatilho. Essas tropas não teriam a proteção do artigo 5. Essas tropas não seriam tropas da OTAN. Essas tropas seriam algo diferente. Não sabemos exatamente o que poderia ser. Talvez você sabe, poderia pensar em algo como tropas sob a OEE, a Política Comum de Segurança e Defesa, certo? Contingente implantado, certo? Teoricamente. Mas se esse fosse o caso, elas não estariam cobertas pelo artigo 5. If that was the case, they wouldn't be covered by Article 5. So the US says clearly, we are not going to Então, os Estados Unidos dizem claramente que não vamos vir ao seu resgate quando tudo pegar fogo. E isso, por um lado, enfraquece a OTAN, porque há uma situação clara de controle europeu e segurança da OIRA, a qual estamos oficialmente dizendo que a OTAN não se aplica. Por outro lado, isso novamente coloca toda essa pressão sobre os europeus para se preocuparem com isso e pagarem por isso eles mesmos. Isso, para mim, no momento, ainda é uma tática de negociação, porque não acho que o governo Trump acredite que os russos diriam sim a algo assim. E é isso que eles querem, certo? Eles querem um acordo, então os russos precisam estar de acordo com isso. They want an agreement, so the Russians need to be okay with it. And if the Russians are saying we want to go through the United Nations, then it will go. E se os russos estão dizendo que querem passar pelas Nações Unidas, então isso passará pela ONU se qualquer tipo de presença militar no terreno fizer parte do acordo. Mas também acho que os russos entendem que seria um cessar-fogo e, em seguida, uma separação dessas partes em conflito, se esse for o resultado. Então, da perspectiva russa, seria um reconhecimento oficial desses 4 oblasts como parte da Rússia. Da perspectiva ucraniana, pode ser algo como eles não abrirem mão de sua reivindicação sobre os 4 oblasts, mas concordarem em se retirar para um determinado perímetro. Seja o que for, ambos os lados provavelmente terão uma compreensão ligeiramente diferente. Whatever it's going to be the understanding, both sides are probably going to have a slightly different understanding, and in order to make it work, you might need personnel. E para que isso funcione, pode ser necessário ter pessoal em campo. Agora, forças de paz, você pode chamá-los assim, ou apenas observadores. Quero dizer, lembre-se de como o resultado dos acordos de Minsk foi que você tinha observadores da OSCE em campo, que realmente fizeram um bom trabalho ao observar de forma independente se projéteis ainda estavam sendo disparados. Eles não podiam fazer mais. Eles não podiam fazer as partes pararem de disparar os projéteis, mas pelo menos conseguiam contá-los e monitorá-los. Isso já é alguma coisa. Então, uma missão de monitoramento é algo que também podemos ver como um resultado. Mas está bastante claro, especialmente após as experiências com Minsk, que os russos vão querer mais. Eles querem mais do que monitoramento. Eles querem algo verificável que forçaria o outro lado a parar. E é aqui que os russos realmente precisam dos americanos. Eles precisam que os Estados Unidos pressionem os ucranianos para cumprir o que está sendo discutido em Riad e o que um dia pode ser acordado entre eles. Então, este é um exemplo muito interessante de como a antiga força proxy, ou o poder que exerce o verdadeiro poder na guerra por procuração, pode, no final, de fato, se voltar contra seu protegido e o força contra ele. Quero dizer, provavelmente, força política, a fim de extrair as concessões do protegido que eles desejam. Novamente, é aqui que toda a questão do spoiler pode entrar. Again, this is then where the whole spoiler issue can come in. Mas no momento, os ucranianos ainda estão sinalizando muito claramente que não estão satisfeitos com isso, e que não querem isso, e que Zelensky não está de acordo com o que está acontecendo. Mas, uma vez que a pressão aumentar, não haverá muitas outras opções para Zelensky, ou quem quer que seja o próximo presidente, porque os russos recentemente também disseram que o que é necessário são eleições na Ucrânia para ter um contraparte político adequado para então trabalhar. Então talvez o que veremos como parte do acordo serão novas eleições na Ucrânia para criar o pano de fundo político que permita uma desescalada adequada com a Ucrânia entre Moscou e Kiev.
Pascal, a maioria dos analistas até agora tem se concentrado principalmente no que podemos chamar de pequeno quadro em relação à guerra na Ucrânia, já que todos se concentram na possível negociação de terras, de território, de novas eleições, de recursos naturais também, e muitas outras coisas, como se esta fosse uma guerra ucraniana-russa. Mas, como todos sabemos, essa é uma guerra na Ucrânia, que na verdade tem raízes muito mais profundas. E uma das principais coisas que está por trás desta guerra é, na verdade, a estrutura de segurança asiático-europeia, que foi modificada. Pelo menos foi isso que os Estados Unidos e a OTAN tentaram quando começaram sua expansão para o leste. E isso é algo que a Rússia naturalmente rejeita. Então, certamente há outras questões, como as bases de mísseis que a OTAN tem na Polônia ou na Romênia, as possíveis revoluções coloridas na Geórgia, ou o cancelamento de eleições na Romênia, ou as eleições falsas que temos na Moldávia. Você certamente se lembra disso também. Você não acha que a Rússia tentará negociar essas questões também, já que elas pertencem a esta guerra, como as causas centrais de toda essa turbulência? Sim, eles podem. Por outro lado, isso é algo que eu acho que já está dando bastante confiança aos russos, porque parece que a administração atual quer fazer algo contra isso, independentemente dos russos, certo? Os Estados Unidos estão agora... Donald Trump está desmantelando o USAID. Donald Trump está desmantelando o National Endowment for Democracy. Os Estados Unidos estão agora no processo de desfinanciar seu próprio aparato de mudança de regime. E isso é bastante surpreendente. Se eu estivesse na Rússia, ficaria surpreso com isso. Porque essa indústria de mudança de regime tem trazido resultados fantásticos para os Estados Unidos do ponto de vista dos neoconservadores. Certo? Isso te dá muita influência. Quero dizer, chegou a tal ponto que conseguiu alistar a Ucrânia como um cordeiro sacrificial, disposto e soldado de linha de frente, nesta guerra por procuração contra a Rússia. Falhou na Geórgia, mas vimos o quanto tentaram com a Geórgia para levá-los a esse ponto, repetidamente. E a Geórgia recusou, e isso foi aceitável. Falhou no Cazaquistão, falhou na Bielorrússia, mas está funcionando em toda a Europa Central e Oriental. Portanto, o fato de que agora este aparato está aparentemente sendo desmantelado, mesmo que não seja intencionado como um mecanismo de construção de confiança dos Estados Unidos em relação aos russos, eu pensaria que os russos veem isso como um sinal de que algo mudou seriamente em Washington. Algo sobre a percepção de para onde a geopolítica global está indo. E essa jogada anda de mãos dadas com o que ouvimos de Marco Rubio e outros sobre o mundo multipolar. Multipolaridade costumava ser a grande palavra proibida que você não podia mencionar em Washington sob a administração Biden. Não havia multipolaridade. A multipolaridade era tratada como uma teoria da conspiração que apenas esquisitos falariam, porque obviamente o mundo era de uma ordem internacional baseada em regras. Agora, ordem internacional baseada em regras, pelo que sei, nem Trump, nem Rubio, nem outros jamais usaram essa palavra. Está, pelo menos por enquanto, completamente desaparecida. E foi substituída por uma admissão de que o mundo é multipolar e que Rússia e China são grandes potências por direito próprio. Quero dizer, o próprio Marco Rubio disse isso. Ele afirmou em uma entrevista que essa é a ordem natural das relações internacionais e que o momento unipolar foi uma exceção. E agora estamos de volta ao estado normal. O que isso significa é que os Estados Unidos reconhecem, ou pelo menos sua administração reconhece, que os Estados Unidos são apenas uma das pelo menos 3 grandes potências e outras potências ao seu redor, e que precisam se organizar entre si. Donald Trump disse muito claramente que o que ele não quer é mais guerra. Em seu discurso de posse, apesar de todas as suas falhas, ele disse claramente que o sucesso de sua administração será medido pelas guerras que eles terminam e pelas guerras nas quais eles nunca colocam os Estados Unidos.
So this is a very, in a sense, Então isso é, de certo modo, talvez, não uma visão pacifista do mundo, mas é uma visão antibelicosa do que significa uma política externa bem-sucedida. Isso não é necessariamente uma política externa agradável ou aconchegante, porque, ao mesmo tempo, ele é claro, diz que quer o Canal do Panamá sob controle dos Estados Unidos e quer tomar a Groenlândia. Então acho que o Sr. Trump claramente pensa em termos de esferas de influência e quer as Américas reservadas para os Açúcar. Mas ele não quer necessariamente fazer isso apenas com guerra. O que diferencia muito essa administração da anterior ou das anteriores, que sempre enfatizaram que os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. Always emphasize that the US is the most powerful country on earth. There's nothing we can't do. Não há nada que não possamos fazer. Quero dizer, Biden disse isso várias vezes. Não há nada que não possamos fazer. Então, naturalmente, se a situação se complicar, simplesmente usamos nosso exército e então o problema será resolvido. Parece que a administração Trump é muito mais hesitante em fazer isso. Eles não hesitam em ameaçar, eles ameaçam intervenção, eles ameaçam violência, o que não é legal. Mas até agora, eles não tentaram fazer isso. Agora a questão é, claro, se toda a estratégia na Ucrânia é encerrar o conflito o mais rápido possível e sair para ter todos os seus ativos militares disponíveis para apontá-los para a China. Isso nós não sabemos. E isso é algo que é muito possível. Mas até agora, isso ainda não aconteceu. Então a retórica ainda é de tentar, de modo geral, desescalar. Além disso, o Sr. Trump também disse que gostaria de ter uma reunião trilateral com o Sr. Putin e o Sr. Xi para reduzir as tensões e os gastos trilaterais com armamentos. Ele estava falando sobre cortar os gastos pela metade para todos eles. Esta é uma ideia clássica de desmilitarização global e controle de armas. Tratados de controle de armas e iniciativas de controle de armas têm um histórico ruim de se concretizarem, e se concretizam, de serem sustentados. Vimos como todos os tratados de controle de armas das décadas de 1980 e 1990 basicamente desapareceram nos anos 2010 e início dos anos 2020. E se voltarmos ainda mais e olharmos para as iniciativas do final do século XIX para o controle de armas, as duas convenções de Haia, as duas conferências de Haia, em primeiro lugar. Tanto a Conferência de 1899 quanto a de 1907 foram grandes convenções para o desarmamento, e a parte do desarmamento falhou terrivelmente. Portanto, historicamente falando, essas ideias muitas vezes ou perdem força ou desaparecem completamente. Mas o fato de estarmos ouvindo sobre isso vindo dos Estados Unidos, o maior produtor de armas e gastador em equipamentos militares, é um sinal encorajador. Novamente, não conhecemos todos os antecedentes disso, e não sabemos se é algo sério, mas essas são novas melodias vindas de Washington, que todas alimentam essa nova perspectiva global sobre como a geopolítica vai funcionar daqui para frente. A ordem internacional, baseada em regras, está fora, e esferas de interesse ou esferas de influência provavelmente estão de volta. E como você mencionou, Trump está desmantelando algumas instituições de poder brando dos Estados, como o USAID, e provavelmente no futuro será o NED também. No entanto, ele também está sinalizando alguns movimentos políticos muito duros, quando ameaça tomar o Canal do Panamá ou a Groenlândia, ou fazer do Canadá o 501º estado, ou mudar o Golfo do México para o Golfo da América, e assim por diante. Pepe Escobar mencionou que, na verdade, o que eles estão tentando fazer é, de alguma forma, uma nova versão da diplomacia triangular de Kissinger, que, neste caso, significaria trazer a Rússia de volta de alguma forma para melhores termos a fim de ir contra a China. Algo como o que fizeram no passado com a China maoísta contra a URSS.
Não poderia ser essa a mudança que estamos vendo nos Estados, que, aliás, mesmo que isso fosse verdade, deveríamos estar celebrando que estamos desescalando o mundo que estava caminhando para uma guerra mundial e provavelmente uma guerra mundial nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, o que já é algo bom, com certeza. Mas não poderia ser esse movimento que Trump está realmente promovendo por trás dessa desescalada na Ucrânia. Pushing forward behind this de-escalation in Ukraine? Yes, it could be. It's absolutely possible. Sim, poderia ser. É absolutamente possível. Por outro lado, novamente, a administração Trump nunca estabeleceu como objetivo, que eu saiba, ter uma guerra com a China. Aceitar ou concordar que a China é o principal concorrente estrutural, isso é algo que Trump e sua equipe mencionaram várias vezes, mas não necessariamente para ir lá com uma força de armas. Certo. Não conheço ninguém nessa equipe, ou dentro da esfera intelectual ampliada dessa equipe, que indique que eles estão pensando em desmembrar a China ou derrotá-la militarmente. Isso era coisa dos Boltons, da administração anterior. This was the Boltons of the previous administration. This was the Pompeo approach. And this Essa foi a abordagem de Pompeo, e esses tipos de pessoas, eles estão fora, ou não foram convidados de volta. Então a equipe atual de Trump me diz que ele provavelmente reconheceu o problema que tinha com esses tipos de neocons da China em comparação com os neocons russos. Ainda assim, acho que há outras pessoas nos Estados Unidos, como John Mearsheimer, que continuam dizendo o tempo todo que o único concorrente de igual para os Estados Unidos é a China e não a Rússia. E, portanto, a guerra com a Rússia apenas enfraquece ainda mais os Estados em relação à China. Então, uma análise como essa está, na verdade, na base da grande estratégia que a administração Trump está tentando construir. Isso é muito possível. Isso ainda não me indica que ele realmente quer, você sabe, tentar usar Taiwan da mesma forma que o governo Biden usou a Ucrânia para ter uma guerra por procuração com o outro. Ainda pode seguir esse caminho. Ainda é possível. Mas até agora, não vejo os indicadores para isso. É claro que nos Estados Unidos há pessoas que gostariam de seguir esse caminho. E há, especialmente nos círculos conservadores. Vamos lembrar, por exemplo, a entrevista que Tucker Carlson fez com Vladimir Putin, na qual Tucker Carlson estipulou muito que não seria bom se nós, Rússia e Estados Unidos, fôssemos amigos novamente para juntos enfrentar a China. Vladimir Putin interrompeu isso imediatamente, e Carlson deixou passar. É improvável para mim, neste momento, que a Rússia rompa com a China, da mesma forma que a União Soviética fez anteriormente. Apenas por causa dessas experiências, e também pela experiência de que os Estados Unidos definitivamente não são um parceiro confiável, como os europeus estão descobrindo agora. Não só a política dos Estados pode mudar radicalmente após 4 anos, como acabou de acontecer, mas também pode mudar dentro de uma administração. E você sabe, os Estados Unidos são uma carta selvagem nas relações internacionais. Então China e Rússia são ambas muito mais estáveis em termos de seus interesses, em termos de seu ambiente estratégico e em termos de suas capacidades militares. Então, eu realmente acho que criar uma divisão entre a Rússia e a China, mesmo que esse fosse o objetivo, não vai funcionar. Mas ainda estou esperançoso também, porque o outro potencial ponto de conflito, você sabe, que pode ser a próxima guerra dos Estados, não é apenas a China. A China está ainda mais distante, mas o imediato poderia ser o Irã, certo? Os Estados ainda têm muitos problemas com o Irã e atualmente estão realizando uma cúpula de paz. Uma cúpula de paz europeia em Riad, no Oriente Médio, na Arábia Saudita. E os israelenses não estão perturbando isso, certo? Porque você sabe, tudo que Israel precisaria fazer para explodir essa iniciativa dos americanos seria, você sabe, novamente enviar um míssil para uma embaixada ou consulado iraniano. Eles poderiam fazer isso a qualquer momento. Eles fizeram isso nos últimos 3 anos o tempo todo. Mas agora os israelenses estão mantendo a calma. Estão mantendo a região calma. E após a agitação de dezembro, com o que aconteceu com a Síria, o fato de que a Ásia Ocidental está calma agora
me diz que os Estados Unidos deixaram bem claro para Israel que não querem que esse processo seja perturbado. E se continuar assim, então talvez tenhamos uma chance de que também na Ásia Ocidental, o que quer que venha a seguir, possa ser algo aquém de uma guerra. Embora os Estados Unidos tenham deixado claro que vão exercer máxima pressão sobre o Irã, os russos também deixaram claro que agora estão em uma semi-aliança com o Irã. Eles têm um novo tratado com eles e estão ajudando a armar o Irã. O que, por outro lado, significa que os russos estão tentando trabalhar junto com os americanos contra um Irã nuclear. Os russos não têm interesse em que o Irã se torne nuclear. E quem sabe, talvez isso faça parte das discussões, agora que finalmente temos comunicação direta novamente. Seja o que for que sair disso, os russos, com certeza, querem um acordo global, um acordo de segurança que inclua a Europa. Mas eu esperaria que, pelo menos no início das negociações, ele se incluir a Ásia Ocidental, o Oriente Médio também, e tentar se manter estável. Ok. Alguns analistas têm uma linha alternativa de interpretação no sentido de que dizem que os Estados Unidos vão redirecionar sua política externa hostil em direção à China, em vez da Rússia. Mas não podem travar uma guerra agora, então preferem ter uma guerra comercial com a China. Ao mesmo tempo, vão escalar no Oriente Médio, especialmente em relação ao Irã, algo que você acabou de sugerir. Na verdade, você certamente leu este documento de 1996, A Clean Break, que foi desenvolvido para o primeiro governo Netanyahu por alguns neocons israelenses e americanos na época. E eles basicamente propuseram remodelar o Oriente Médio. E para isso, Israel, com o apoio dos Estados Unidos, teve que iniciar guerras por toda a parte contra o Líbano, Síria, Iraque, Líbia, até mesmo o Sudão estava lá. Bem, naturalmente a mesma situação na Palestina. E o último deveria ser o Irã. Até agora, este é o único que não iniciou uma guerra diretamente contra Israel e os Estados Unidos. Então poderia ser o movimento de Trump para iniciar uma guerra comercial com a China até agora, mas escalar no Irã, que agora, como você também disse, é um aliado da Rússia e até tem alguns sistemas de defesa antimísseis S-400 vindos da Rússia. Então até mesmo alguns sistemas militares estão lá. Poderia esse ser um caminho que poderíamos ver, poderíamos esperar da administração de Trump? Pode ser. É muito, muito difícil no momento fazer qualquer previsão segura. A única coisa que acredito ver, e novamente, essa é apenas minha opinião pessoal, é que Donald Trump, sempre que possível, tenta evitar o uso total da força militar. Ele fez isso em sua primeira administração, mas isso não significa que ele descarte todos os tipos de força. Ele foi quem matou o general Soleimani, o principal general iraniano do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Isso é, você sabe, tão escalatório quanto possível. Mas, de certa forma, ele calculou corretamente, no sentido de que os iranianos não tentaram retaliar militarmente da maneira que poderiam ter feito. Então ele os intimidou até a submissão. Isso é horrível, certo? Eu não apoio isso. Não digo que isso é bom. É apenas o que aconteceu. Os iranianos depois diminuíram a tensão, lançando alguns mísseis perto de uma base militar dos Estados Unidos, e deram por encerrado, certo? E os americanos disseram, oh, estamos indignados. Mas claro, não estavam. Quer dizer, eles sabiam que isso significava que usaram esse impasse. Posso muito bem imaginar que os Estados Unidos tentarão algo assim novamente, que tentarão fazer todos esses impasses com os iranianos, apostando que os iranianos recuarão e apostando talvez nos russos para acalmá-los e assim alcançar os resultados desejados para Israel, certo? E basicamente estabelecer ou cimentar a hegemonia israelense sobre uma boa parte da Ásia Ocidental. Embora a reconfiguração com a Síria torne isso difícil, porque agora também a Turquia é outro grande jogador nessa área, e agora serão os israelenses se chocando com a esfera turca.
Além disso, os turcos ainda têm muitos problemas, como sempre, com os curdos, e os curdos ainda estão sendo apoiados pelos americanos. Então, a próxima grande coisa a observar para mim é o que os americanos vão fazer com os curdos, que eles têm apoiado para ter acesso aos campos de petróleo da Síria e extrair todo esse petróleo. Donald Trump vai deixar isso de lado. Ele vai se afastar e simplesmente deixar os curdos à sua sorte e basicamente lutar uma guerra com a Turquia, na qual eles têm pouca chance de vencer. E se eles saírem, isso pode novamente dar chances para o Irã interferir e trabalhar com alguns dos atores no terreno. Então essa história está longe de terminar. Eu acreditaria que Donald Trump tentará buscar algum tipo de grande acordo lá também. E parte disso pode incluir o uso da força. Com a China também, parte do que ele quer alcançar pode incluir o uso da força, mas não de forma tão dramática como algumas outras administrações fizeram ao entrar em guerra total. E se você estava falando, você disse no início, sabe, podemos ter uma guerra comercial. Sim, sim. E provavelmente a guerra comercial fará parte do jogo. Mas vamos lembrar, guerra comercial não é uma guerra real. Guerra comercial não é nada além de tentar ser desagradável um com o outro, com seus respectivos mercados, e o que quer que você possa fazer para prejudicar a capacidade do outro de se desenvolver. Mas a palavra guerra aqui está realmente fora de lugar. The word war here is really misplaced. We should use the word trade conflict. Devemos usar a expressão conflito comercial. Conflitos são normais. Nunca houve um momento na história mundial em que não tivemos conflitos. Sempre haverá conflitos. A questão é, conseguimos gerenciar os conflitos abaixo do limiar de usar força física e começar a nos matar? Ou isso chega até lá? Então minha percepção é que Trump tentará mantê-lo abaixo desse limiar, enquanto ainda ameaça, se irrita e assusta os outros para se submeterem. Então ele ainda é um valentão. Ele só não é o valentão que tentará usar uma faca para cortar o outro. Ele usará os punhos, mas não uma faca. É um pouco assim que vejo isso se desenvolvendo no momento. Posso estar errado. Ele pode no final usar força militar total contra o Irã ou a China ou ambos. Mas se isso acontecesse, então sim, bem, eu ficaria surpreso. Deixe-me colocar dessa forma. Ok, uma última pergunta, Pascal. Até agora, Trump tem intimidado. So far, Trump has bullied the supposedly allies of the US, and os supostos aliados dos Estados Unidos. E até agora temos falado sobre Rússia, China, Irã e o Oriente Médio. Esses são supostamente os adversários ou inimigos dos Estados Unidos. O que você acha que está planejado? Ou como você acha que Trump interpreta o relacionamento com os aliados dos Estados Unidos? Porque até agora ele está tentando pressioná-los com tarifas. E estou falando sobre México, Canadá e Europa também. Mas vamos ser claros, para enfrentar economicamente a China, os Estados Unidos realmente precisam do México e sua força de trabalho barata. Então, o que vai acontecer lá? Estamos apenas vendo as negociações iniciais, mas no final, os Estados Unidos tentarão construir um bloco com México, Canadá e provavelmente todo o continente americano para enfrentar a China. Ou tentarão de alguma forma antagonizá-los também, e depois ficarão sozinhos nessa confrontação contra a China. And then be alone in this confrontation against China. Well, when it comes to North America, I think... Bem, quando se trata da América do Norte, acho que pelo que estou vendo, acredito que Trump e a administração Trump pensam nisso mais em termos de política interna. Não acho que nenhum deles tem essa imagem de que precisam unir Canadá e México para combater a China. Simplesmente não acho que essa seja a mentalidade. Quando se trata de seus dois vizinhos imediatos e de uma forma ampliada de toda a América Latina, acho que o que a administração Trump vê é como isso impacta sua política interna. E não vamos esquecer, a política dos Iramenses é antes de tudo doméstica. A administração Trump precisa entregar resultados. Eles têm que cumprir as promessas feitas às pessoas que prometeram ajudar a sair da miséria. Porque, quero dizer, é de deixar a mente perplexa, mas algo em torno de 20 milhões de americanos vivem próximos ou abaixo da linha da pobreza. É realmente ruim. E se você olhar para algumas das cidades, e Trump falou muito sobre isso, algumas das cidades parecem favelas.
E o problema do fentanil torna tudo isso ainda pior. E isso precisa ser abordado. E foi isso que Donald Trump fez em toda a sua campanha. E é assim que vejo para onde está indo sua retórica com o México e o Canadá. O que ele quer é, por um lado, reindustrializar o cinturão da ferrugem. Ele quer revitalizar o cinturão da ferrugem e trazer de volta a manufatura para os estados, porque sua intuição parece ser que se você fabrica localmente, isso terá efeitos positivos em toda a economia. Além disso, ele é um construtor, certo? E ele pensa em termos de tijolo e argamassa e em realizar coisas, construir coisas. Por outro lado, ele culpa muitos dos problemas no mundo exterior, certo? No México, pelo fentanil, na China, pelo fentanil, e na América Latina, pela imigração. Mas toda essa culpa nos imigrantes e na imigração, ele não faz isso com o objetivo de ostracizar os imigrantes. Ele faz isso com o intuito de dizer, vou proteger meu eleitorado local, que são os americanos. Então é uma política ou abordagem local que alimenta isso. Nesse sentido, Trump definitivamente não está alinhado com o consenso neoliberal. Argumentar que os Estados Unidos precisam da mão de obra barata do México é, claro, argumentar dentro do quadro do neoliberalismo que, como os custos de produção lá são muito mais baratos, os Estados Unidos precisam desses custos de produção baixos para se beneficiar ao máximo do resultado e maximizar a busca de renda capitalista. Parece-me que Trump está realmente disposto a reduzir os lucros, se em troca ele puder produzir localmente. Então não acho que ele seja um neoliberal nesse sentido. Eu não acho que ele seja definitivamente um socialista, definitivamente não social-democrata, e definitivamente não pensa em termos de benefícios máximos para todos. Mas ele pensa em termos de trazer capacidade de volta para o continente, para fazer as coisas acontecerem e construir coisas. E se você fizer isso, então necessariamente terá que incorrer em custos. Ele tentará terceirizar esses custos. E ele disse isso claramente, certo? No mundo perfeito para Donald Trump, ele colocaria tarifas massivas sobre importações do México e do Canadá, e faria com que México e Canadá pagassem pela diferença de renda e aluguel que os assinantes podem encontrar. Agora, se ele terá sucesso com isso, é outra história. Mas essa será a abordagem. Ele está intimidando outros a pagarem pelas políticas que ele quer ver acontecendo. Ele está fazendo isso na Ucrânia agora, aliás, certo? Ele está dizendo, tipo, que a Ucrânia tem que nos pagar de volta os 300 bilhões de dólares que demos a eles. Embora os 300 bilhões tenham ido diretamente dos contribuintes dos Estados Unidos para os bolsos dos fabricantes de armas dos Estados Unidos, certo? Esses 300 bilhões foram gastos diretamente na economia dos Estados Unidos. Mas ainda assim, ele consegue enquadrar as coisas como se fosse dinheiro perdido na Ucrânia. E agora ele quer de volta, seja da Ucrânia ou da Rússia, ou de preferência de ambos. É aí que entra a intimidação dele, certo? E ele está tentando fazer isso com seus vizinhos imediatos também. Então, resumindo, vejo sua agenda americana como alimentada por considerações domésticas, enquanto sua agenda europeia e asiática é alimentada por considerações de política externa. Pascal, foi um prazer. Como você sabe, neste canal temos a tradição de dar as palavras finais aos nossos convidados. Então, o que você quiser dizer para encerrar esta conversa muito agradável, o microfone é seu. Gostaria de encerrar dizendo que, pela primeira vez em alguns anos, estou esperançoso de que estamos caminhando para a desescalada. Isso não significa que estaremos em um futuro pacífico, mas talvez em um futuro que tente trabalhar em direção a alguma forma de reconciliação geral. Não uma paz perfeita, mas pelo menos não mais passos em direção à guerra. Para mim, isso já seria um passo na direção certa. Pascal, mais uma vez, muito obrigado e espero te ver em breve. Tchau. Bye bye. Bye.